Polícia Rodoviária Federal divulga balanço parcial de acidentes nas estradas durante o carnaval. E você vai ver também. STJ afasta a prescrição em pedido de danos morais por ofensa religiosa. Ministério Público Federal ajuiza ação para obrigar a União a fornecer água potável a moradores de Erechim, do Rio Grande do Sul. Cresce o número de celulares roubados durante o carnaval. População pode ajudar a reduzir o volume de lixo que vai parar nos aterros sanitários. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Superior Tribunal de Justiça afasta prescrição em pedido de danos morais por ofensa religiosa. Os ministros da terceira turma do STJ aceitaram o recurso de 2 sacerdotes de uma comunidade umbandista de Macapá para afastar a prescrição decretada em ação de danos morais. Eles alegam terem sofrido ofensa pública e vexatória contra a crença religiosa. Os 2 sacerdotes umbandistas da comunidade Terreiro Cabocla Chica Baiana entraram na justiça para pedir que a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério Missão Pentecostal, os reparasse por danos morais. Eles alegam que em 2009, um pastor da congregação evangélica teria insinuado que o culto umbandista seria demoníaco e relacionado à prostituição. O Ministério Público do Amapá ajuizou a ação em 2011 e em 2013, 5 anos após o ocorrido, os umbandistas pediram a reparação por danos morais. A Convenção Evangélica solicitou a prescrição do pedido por ter sido ajuizado depois de 3 anos, como prevê o Código Civil. A Justiça Estadual, então, decidiu extinguir o processo. O caso veio parar no STJ e a ministra relatora do processo, Nancy Andrighi, aplicou o disposto que estabelece a suspensão do prazo prescricional para processo de reparação civil que tem origem em um processo criminal. Com isso, a ministra afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para novo julgamento sobre a indenização por danos morais. O Ministério Público Federal em Erechim, no Rio Grande do Sul, ajuizou a ação civil pública para obrigar a União a fornecer de forma imediata água potável e saneamento básico à população. A comunidade São Roque vive às margens da BR-153 há quase 40 anos. Na ação, o MPF também pede à União e à FUNAI para que adquiram área de terras de no mínimo 1,5 hectare por família, com estrutura básica, casas, energia elétrica, sistema de esgoto e água potável, para que as pessoas possam ser reassentadas e ter uma vida digna. O MPF aguarda a análise do pedido de liminar para que ao menos a questão da água potável seja resolvida de imediato. Apesar de não ter validade, é bom manter o documento de identidade sempre atualizado. Aqueles documentos antigos com fotos de quando a pessoa ainda era criança não são aceitos em muitos lugares. A aposentada Patrícia Danese passou aperto na hora de vender o carro. Ela foi ao cartório autenticar o documento de transferência do veículo. Mas, quando mostrou esta carteira de identidade de 1994, ouviu a seguinte resposta. Ela falou que eu não poderia, fazer o procedimento no documento, que eu tinha que abrir firma para poder autenticar. E ela falou que eu não poderia porque minha identidade ela tinha mais de 10 anos. O funcionário do cartório foi compreensivo com o caso de Patrícia e abriu uma exceção. Eu tive que correr atrás para poder ver se ia conseguir resolver a situação de autenticar rápido. Conversei com a atendente lá, dessa vez ela falou que ia abrir exceção para mim, para poder resolver a situação, mas que não poderia fazer de forma nenhuma, que eu teria que correr atrás para pegar a segunda via da minha identidade ou então pedir uma outra identidade para poder fazer qualquer tipo de procedimento em cartório. O documento de identidade não tem validade, mas o advogado Luiz Gustavo Mulha lembra que quando ele é antigo ou está em mau estado de conservação, pode trazer alguns problemas para o cidadão. Por mais que a carteira de identidade não tenha validade, o que rege ela é uma lei de 83, ela coloca apenas alguns critérios para você conseguir tirar, mas validade ela não tem. O que a gente consegue verificar o quê? Que acaba valendo é a condição da carteira e se a foto efetivamente consegue demonstrar que hoje era a pessoa que na emissão da carteira.
A Carteira Nacional de Habilitação tem validade de 5 anos. Se o motorista não fizer a renovação, pode ter dor de cabeça. Sem a carteira de habilitação atualizada, ele é um condutor que não está autorizado a estar utilizando o veículo. Na mesma hora, o veículo é apreendido e ele é conduzido à delegacia. Já o passaporte é válido por 10 anos. Sem passaporte, a pessoa não consegue sair, deixar o Brasil para nenhum país, a não ser os que possuem o acordo do Mercosul com o Brasil. O próprio Luiz Gustavo já viveu essa história de documento vencido. Esta é a carteira de identidade quando ele tinha 15 anos. Aí ele precisou viajar para o Paraguai e Argentina no ano passado. Os países do Mercosul exigem documento com no máximo 10 anos. O advogado soube da exigência antes da viagem e tirou uma nova carteira. É muito comum no Brasil as pessoas saírem sem lenço, sem documento, né? Sem carteira, sem bolsa. Se de repente é pego numa blitz, um policial solicita a documentação, como é que faz? Então fica a dica de sempre estar com a carteira atualizada e portando a mesma. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. População pode ajudar a reduzir o volume de lixo que vai parar nos aterros sanitários. A gente volta em instantes. Além de ser lei, reduzir a produção de lixo que vai parar nos aterros sanitários é possível e pode começar com uma ação simples: separar resíduos orgânicos dos recicláveis. 387 quilos de lixo por ano são produzidos por apenas uma pessoa, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ALBREP. Número que chama atenção, já que fica bem acima do que é descartado na Hungria, Japão, México e Coreia do Sul. O que mais preocupa nem a quantidade desprezada de material, mas sim a quantidade que é reciclada. Pesquisas apontam que no Brasil, menos da metade de tudo que vai parar no lixo é reaproveitado. Realidade bem diferente de países desenvolvidos, que tratam quase 100% do que é descartado. E quando se fala de reaproveitamento de lixo, logo se pensa em reciclagem de papel, plástico e vidro, por exemplo. O que muita gente esquece é que é possível tratar os resíduos orgânicos por meio da compostagem. A compostagem é um sistema de tratamento natural, né, em que visa estabilizar a matéria orgânica produzindo o que nós chamamos de composto. O composto ele pode ser utilizado para determinar vários fins, né? Dentre eles, o composto pode ser utilizado, por exemplo, como adubo, né? Na área agrícola, mas o composto também pode ser utilizado, por exemplo, para a produção de tijolo ecológico, entre outras finalidades. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, mostram que somente 1,6% dos resíduos orgânicos é destinado para a compostagem no Brasil. Situação alarmante, porque a decomposição de alimentos gera o gás metano, que agrava o aquecimento global, e também o chorume, um líquido que polui o solo e os lençóis freáticos. A geração de chorume ela pode ser desde o acondicionamento temporário antes da coleta, tá certo? Esse chorume ele pode ser derramado ao longo da coleta, se não for uma coleta adequada, e além disso ainda pode ter contaminação, né? Poluição e contaminação nos sistemas de disposição final, se não forem sistemas adequados. Na tentativa de mudar essa realidade, desde 2010 está em vigor a Lei 12.305, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta advogada explica que a compostagem é citada na legislação. A compostagem ela é trazida na lei como uma forma ambientalmente adequada de destinação, assim como a reutilização, a reciclagem e o aproveitamento energético. Então a lei ela prevê isso como uma forma de destinação. Para a coleta seletiva, a lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos ela traz expressamente os agentes que são obrigados a
se utilizar da coleta seletiva e, inclusive, trazendo punições com relação a isso. O Distrito Federal tem investido em medidas para cumprir a lei federal. O Serviço de Limpeza Urbana realiza um trabalho que transforma 25% das 600 toneladas de resíduos que recebe por dia em adubo orgânico. São necessários 4 meses para o resíduo orgânico se tornar adubo de qualidade. O material é distribuído para pequenos agricultores da região. Para o gerente da usina de tratamento, poucas pessoas descobriram a riqueza que está no lixo. Por isso, é importante investir nas novas gerações para um melhor aproveitamento no futuro. Tem que ficar atento para não poder deixar passar nada, né? Porque eles ganham pelo material que eles recolhem, papelão, papel, latinha, metal, essas coisas. Ou seja, o máximo que eles puderem conseguir ali coletar, para eles é lucro. No Tribunal Superior Eleitoral, a preocupação com o meio ambiente é grande. A sustentabilidade foi pensada desde a construção do edifício do TSE. Para esses engenheiros, a palavra desperdício não existe. Essa cultura da reciclagem, essa cultura de estar sempre reaproveitando as coisas, ela é uma cultura já dominante dentro da engenharia. Tanto os profissionais, os colaboradores, os terceirizados, quanto a própria equipe da engenharia já tem incutido culturalmente essa posição de estar sempre procurando reaproveitar, economizar e reduzir ao máximo o impacto das ações de engenharia no orçamento do TSE. Aqui no TSE, os corredores têm luz baixa, os elevadores trabalham de forma inteligente para não desperdiçar energia. O uso de copo descartável é raro, porque a preferência é pela garrafinha reutilizável. Aqui no TSE, sol é energia. A usina fotovoltaica é um sistema que permite que a natureza seja a própria tecnologia geradora de luz. Lixo também tem destino certo e separado. Isso ajuda na hora da reciclagem de 100 toneladas de lixo por dia no DF, segundo o Serviço de Limpeza Urbana. A sustentabilidade é praticada e estudada dentro do tribunal. Ciclos de palestras são organizados para que o conhecimento seja a principal arma na batalha contra o desperdício. Servidores e colaboradores bem informados levam a mensagem, divulgam e praticam a sustentabilidade em todo e qualquer lugar. O aprendizado vale para dentro e fora do tribunal. A gente trabalha em como mudar, como que a gente pode fazer isso, como reciclar a mentalidade e as atitudes das pessoas, né, buscando melhores práticas e um consumo consciente mesmo. Família de lavrador morto por negligência médica no estado de São Paulo vai receber indenização. Os ministros da segunda turma não aceitaram o recurso do município de Vargem Grande do Sul e da empresa responsável pelo posto de pronto atendimento da cidade onde o lavrador morreu. A ação foi movida pelo pai da vítima, que acusa o município e a administradora do posto de negligência médica. De acordo com a família, o lavrador tinha tosse, dores no peito e febre. Chegou a procurar o posto várias vezes, onde era examinado, medicado e depois liberado, mesmo com suspeita de pneumonia. Quando os sintomas se agravaram, ele foi internado já em estado grave. Dias depois, o lavrador morreu com insuficiência respiratória aguda. Em primeira e segunda instâncias, o posto e a empresa foram responsabilizados pela morte do lavrador e condenados a pagar indenização. Eles recorreram ao STJ, onde alegaram não haver prova de culpa ou conduta omissiva do médico e que todos os procedimentos necessários foram realizados. O ministro Herman Benjamin não aceitou o recurso, pois a análise dos argumentos exigiria o reexame de provas, o que é proibido pela jurisprudência da Corte em recurso especial. Quanto à comprovação de culpa, o relator citou o Código de Processo Civil, que habilita o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz das provas dos autos. Diante disso, a turma decidiu manter a indenização por danos morais, no valor de R$70 mil, à família do lavrador. A preocupação com a segurança dos magistrados brasileiros levou o CNJ a desenvolver uma cartilha com dicas de comportamento e rotinas para a prevenção de riscos. E as orientações vão além do ambiente de trabalho do juiz. Agosto de 2011, um crime contra magistrados chocou o país. A juíza Patrícia Acioli, conhecida por reprimir traficantes, gangues e policiais corruptos, é morta na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os assassinos, PMs que estavam no banco dos réus. Patrícia deixou o Fórum de São Gonçalo depois de mais um dia de trabalho e seguiu para Niterói. Na porta de casa, foi abordada por 2 homens armados. A mando de 11 policiais, eles dispararam contra a juíza.
Foram 21 tiros a queima-roupa sem qualquer chance de defesa para a vítima. Detalhe, ela sofria ameaças há tempos. O Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário, ligado ao CNJ, recebe com frequência informações sobre ameaças e agressões a juízes. Pensando nisso, desenvolveu essa cartilha de segurança. Em 40 páginas, o guia traz dicas sobre mudanças de rotina e de atitudes e ajuda o magistrado a fugir de situações perigosas. Simone foi uma das idealizadoras da cartilha. Ela faz um levantamento estatístico dos casos que chegam ao CNJ para evitar que a vida de juízes corra riscos. Antigamente se pensava muito no criminoso, né? O juiz criminal era um juiz, ou o juiz da execução penal eram juízes tradicionalmente ameaçáveis, né? Ou ameaçados. Mas hoje a gente vê que isso pode se dispersar para juízes do trabalho, juízes da infância e juventude, juízes de violência doméstica. Além de identificar os tipos de criminosos, o material traz o perfil das potenciais vítimas, orienta sobre o estado de vigilância, mostra como agir em deslocamentos a pé e motorizados, a ter cautela ao dirigir e estacionar o carro. O guia ainda aborda os cuidados que os juízes devem ter no ambiente de trabalho, na vida pessoal e ao se comunicar. Não fale nem que se sente intimidado, né? Não demonstre nem covardia e nem muita coragem, né? Porque essas duas posturas podem atrair agressores, né? Então o juiz tem que ter realmente uma condição bem profissional para enfrentar essas situações. Vários pontos são abordados sob a ótica policial. Querem principalmente que os juízes reflitam por que, em assuntos de segurança, a palavra de ordem é nunca arriscar. O juiz não pode demonstrar intimidação e nem de que ele vai colocar a justiça em risco, né? De que por um medo de uma ameaça ele pode deixar de aplicar a justiça da forma mais correta, né? E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Cresce o número de celulares roubados durante o carnaval. Voltamos já já. A maior festa popular do Brasil está acabando. Mesmo assim, é preciso moderação ao ingerir bebida alcoólica. O excesso não é desculpa para cometer assédio. Carnaval é brincadeira, é dança, é fantasia. Alegria, felicidade, família e comemoração. É uma cervejinha, claro que dosada, né, com responsabilidade. E é isso aí, muita diversão, a gente está junto, né, com a família, com os amigos. É uma delícia, é uma coisa bem brasileira, né? Mas na hora de cair na folia e ingerir bebida alcoólica, é preciso ter cautela para não cometer exageros. William faz questão de curtir os blocos de rua de Brasília apreciando bons drinks, mas garante que é com responsabilidade e moderação. A gente tem que se divertir, vale a pena. O Carnaval de Brasília é muito bom, a gente tomando só para descontrair, mas tem limite, viu? Também a gente não vai beber para perder o limite, não. Aqui é só diversão. E não é só ele. Ter a preocupação de, quando for embora, chamar um Uber bem sossegado, né? Então, sem correr risco nenhum. Tem que beber com moderação, porque carnaval é alegria, é felicidade, todo mundo brincando. Ficar nessa pra beber e brigar aí é problema. Bom é vir com a família, todo mundo curtir. Porém, algumas mulheres reclamam que às vezes o clima de paquera pode passar do limite. É meio constrangedor, né? Mas a gente leva na esportiva, porque a gente percebe que a pessoa não está no estado normal, então a gente releva e desvia da situação. Vê a mulher como uma forma, um objeto, e aí pega mesmo, e pega pela cintura, às vezes leva. É um pouco estranho. Às vezes tem uns carinhas assim um pouco abusadinhos e tal, e a gente dá um chega pra lá e eles ficam tranquilos. Não precisa de agressividade. Além de se afastar do agressor, o caso deve ser denunciado. Apesar de o clima descontraído do carnaval ser propício para a paquera, se a abordagem for agressiva ou abusiva, é crime. O advogado explica que, pela lei de contravenções penais, situações assim são consideradas como molestamento e incômodo. Para denunciar, o primeiro passo é buscar apoio da polícia. Não tente ela resolver o problema, procure a polícia militar. O Estado dispõe de servidores para situações como essa.
fale com a Polícia Militar, ela que vai tomar as primeiras medidas. Pois é, carnaval é festa, sim, mas com moderação, e isso vale para qualquer momento da folia, até na hora de procurar um banheiro. Apesar do tumulto e da quantidade de gente, a rua não é lugar para urinar. Em alguns estados, tem folião sendo multado. Muita gente acha que no carnaval pode fazer tudo. Sair pra rua, bloquinho, beijar na boca, né, paquerar. E quando o assunto é urinar na rua? Falta de educação, que não pode, né? É uma falta de respeito, né, com as outras pessoas. Em alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, quem for flagrado fazendo xixi na rua está sujeito a multa de mais de R$500. E dependendo da situação, a pessoa pode responder pelo crime de ato obsceno. Alguns estados e municípios têm colocado como uma infração administrativa e sancionado com multa. Na esfera penal, é difícil o enquadramento no crime de ato obsceno, no artigo 233 do Código Penal, porque necessariamente há que se configurar uma conotação sexual. E o simples ato que tem ocorrido no carnaval, de urinar nas ruas, não tem essa conotação e, portanto, a esfera criminal não incide. Segundo a Polícia Militar, o registro desse tipo de ocorrência aumenta no período de carnaval por conta dos blocos de rua. Mas nem todos os casos vão parar na delegacia. Tem toda uma parte educativa, né, de orientação, o que fazer em relação a isso, os banheiros públicos ou até em algum comércio perto, né, para fazer necessidade fisiológica. Com a aglomeração de pessoas em festas de carnaval, também aumentam os casos de furtos e roubos de celulares. Só no domingo, em São Paulo, mais de 30 aparelhos foram levados pelos bandidos. Na hora de curtir a folia, o celular é um aliado. Pra gente marcar tudo que tá acontecendo aqui, postar no Instagram, no Snap. É legal tirar bastante foto, né, pra gravar nossa felicidade. Mas no meio da multidão, o celular também é o principal alvo de bandidos. Esta estudante conta que ela e os amigos já foram furtados. É bem triste, né, então fica bem chateado. Mas a gente sempre tenta evitar essas coisas. Depois disso, ela e as amigas ficaram mais atentas. Eu sempre coloco no bolso da frente ou no short para ninguém conseguir ver. E é bom ter cuidado mesmo. Segundo dados da polícia, o celular é um dos objetos mais furtados, principalmente em festa de rua. Segundo estimativas da Polícia Civil de São Paulo, na zona central da capital, somente no domingo de carnaval foram registrados 31 furtos e roubos de celulares. Na Bahia, até agora foram registrados 77 casos. Este advogado explica que é importante registrar a ocorrência policial, principalmente para prevenir possíveis fraudes. O dia que esse celular for habilitado por alguém, ou por quem furtou de você, ou pelo receptador que comprou, ou por uma terceira, quarta, quinta pessoa que o comprou, quando ele for habilitar, vai estar num sistema geral que a polícia cadastrou, dizendo, olha, esse número de identificação desse telefone está cadastrado como um telefone furtado. Isso também faz parte de política de segurança pública, para você saber onde você aloca mais policiais, onde você coloca mais iluminação. O Estado precisa saber onde tem mais incidência de crimes, e essas comunicações têm esse efeito. No último dia de carnaval, já tem muita gente voltando para casa. O movimento nas estradas está intenso. A Polícia Rodoviária Federal, em alguns estados, e outros órgãos de trânsito já divulgaram balanços parciais dos acidentes. A volta para casa começou nesta terça-feira. São milhares de pessoas que viajaram para aproveitar o carnaval e agora se preparam para voltar à rotina depois da festa. Mas durante a folia, os órgãos de trânsito tiveram bastante trabalho. No Piauí, a Polícia Rodoviária Federal registrou 6 mortos, 8 feridos em 22 acidentes. Também no Nordeste, agora no Ceará, foram 2 mortes, 5 feridos em 7 acidentes até ontem. Na região norte, em Roraima, alguns dados também já foram liberados. Segundo a PRF, a infração mais cometida pelos motoristas foi excesso de velocidade. 1 morte foi registrada, 13 feridos e 6 colisões. Os dados são parciais, registrados até amanhã de hoje. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal também já divulgou as estatísticas do feriado. E o combate à mistura álcool e direção foi intenso. 241 motoristas foram autuados, 95 deles por dirigirem após beber. 210 veículos também foram apreendidos pelo Detran. Os números gerais do movimento nas rodovias federais devem ser divulgados ainda nesta semana pela PRF.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, moderação neste fim de carnaval e continue conosco aqui, na TV Justiça.